boa tarde. Vamos para mais uma semana de aulas. Então, essa semana vamos trabalhar a Semana da Pátria, né? Ontem foi o Dia da Pátria, o Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro. Então, a gente hoje vai começar as atividades sobre a Semana da Pátria. Então, algumas atividades serão com o tema Pátria. Então, português será essa atividade aqui. Nós vamos trabalhar esse texto, ó. Vocês primeiro vão copiar o cabeçalho. Copie essa parte toda, onde tem essa parte de caneta. E vocês vão observar esse texto aqui, ó. Tá vendo aqui esse texto? É o hino da independência do Brasil. Então, aí só tem apenas 2 versinhos. Então, vou ler aqui para vocês. Então, vocês vão ler esses 2 versinhos para gravar o vídeo, lendo, tá certo? E depois, vocês vão responder as questões abaixo. Então, eu vou ler aqui para vocês. Estes são 2 estrofes do hino da independência. Então, tem aqui. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, isso aqui são 2 estrofes do hino da independência. Aí abaixo tem aqui a questão sobre o hino aqui. Então, tem assim. Nas estrofes acima, aparecem 2 palavras que rimam com Brasil. Então, vocês vão copiar aqui, ó. Então, vocês vão procurar qual é a palavra, são 2 palavras que rimam com Brasil. Então, vocês olham, o que rimar com Brasil, geralmente a rima acontece no final da palavra. Então, Brasil. Então, você vai encontrar as 2 palavras que rimam com zil, com il, no finalzinho. A outra é o quê? Agora, vocês vão ler, ó. Tá vendo? Vão ler aqui e vão dizer quantas sílabas tem cada palavra dessa daqui. E aqui abaixo, vocês também vão ler e vão circular as palavras que tem a sílaba inicial, ó, que começa com Bra, a sílaba inicial do Brasil. Antes de passar para outra atividade, eu vou explicar sobre essa sílaba Bra. Então, a sílaba do Bra é uma sílaba chamada de sílabas complexas, ó. Sílabas complexas. Geralmente são chamadas de sílabas, aquelas sílabas mais difíceis, né, da gente pronunciar. Então, ela é composta ó, Bra, Bre, Bri, Bro, Bru. Então, ela é complexa por quê? Porque ela é a junção de 2 consoantes, ó. O B e o R são consoantes, mais uma vogal. Então, sempre vai ter as 2 consoantes, BR, o que só vai mudar é o final, que é OA, E, I, O ou U. Então, BR é um encontro de 2 consoantes. Esse encontro dessas consoantes são chamados também de encontros consonantais, porque vem de consoante. Temos os encontros vocálicos, que são encontros de 2 vogais, como ai, ei, oi, ui. Mas aqui a gente vai trabalhar com as sílabas complexas, com o encontro de 2 consoantes mais a vogal. Então, nessa sílaba a gente vai ter uma consoante mais uma vogal. Aí a sílaba formada de Bra. Então, aqui na questão, vocês vão procurar as palavras que começam com a mesma sílaba do nome Brasil. Começa com Bra. Então, vocês vão ler, ó. Brócolis, começa com Bra? Não. Braço, começa com Bra? Começa, né, ó. B-R-A, Bra. Então, vocês vão circular. E assim com as demais, tá certo? Essa daqui é a de português. Não esquecendo de gravar o vídeo com as 2 estrofes do hino da independência. É pouquinho, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Então, essa daí foi a de português. Vamos para a de história. A de história vocês também vão precisar copiar essa parte do cabeçalho e essa outra parte também que é do cabeçalho com o que vai ser feito na atividade.
Então, vocês não vão precisar copiar esse texto não, tá certo? Esse texto é só para que vocês leiam, para poder responder essas questões aqui. E lendo, de acordo com o que tem no texto, e também vocês vão completar as frases com essas palavras que estão no parêntese. Ou o nome Portugal, ou o nome Brasil. Aqui. Ou o nome Brasil, colônia, Cortes e Portugal. Ou o nome partido ou o nome Brasil. Então a questão é assim. Complete as frases com as palavras entre parênteses. O que é entre parênteses? São essas aqui, ó. Um parêntese e outro parêntese no final. Tá vendo aqui essas duas? Então você vai olhar qual é. A primeira palavra tem Portugal. Vai olhar se é aqui ou é aqui que vocês vão escrever. Então vou ler a primeira frase. Dom Pedro passou a governar o Portugal ou Brasil? Dom Pedro, ele veio de quê? De onde? Veio de Portugal junto com o seu pai e toda a sua família para o Brasil, não é isso? Passaram um tempo aqui no Brasil e depois o rei Dom João resolveu ir embora. Mas só que ele foi embora, mas deixou o filho dele, Dom Pedro I, como príncipe regente para ficar governando o Brasil. Mas Dom João queria que o Brasil ainda fosse parte de Portugal. Já Dom Pedro I não queria. Ele queria que o Brasil se tornasse um país livre. Por isso que ele, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, no estado de São Paulo, ele, montado em seu cavalo, né, pegou a sua espada, né, levantou e gritou: independência ou morte. Então, esse ficou conhecido como o Grito da Independência e aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Então, aqui você vai olhar. Dom Pedro passou a governar quem? Onde é que ele estava? Governar o... Aí tem aqui o nome. Após a partida de Dom João VI para... Dom João estava aonde? No Brasil, e ele voltou para onde? Para Portugal. Então, vocês vão olhar qual é a palavra que vai combinar. A outra, a intenção dos. Aí tem aqui. De era fazer com que o voltasse à condição de. Aí aqui tem, vocês vão olhar qual é a palavrinha que vai combinar com a frase que está para completar. Tem 4 palavrinhas entre parênteses, ó. Tá vendo essas 4? Então, você vai olhar qual delas é que vai se encaixar aqui. Cada palavrinha tem o seu espaço. E a outra, o objetivo do brasileiro era evitar que o voltasse à condição de colônia. Então, o objetivo do... Aí tem o nome aqui. Tem partido, ó. E tem Brasil. Então, o que é que eles queriam? Que quem não voltasse a ser colônia, que fosse um país livre. Então, também vocês vão procurar a palavrinha certa para encaixar. Então, essa daqui é de história. Eu também vou deixar um vídeo, igual aquele vídeo de ontem, que eu postei para vocês ficarem sabendo um pouquinho da história do Brasil. Hoje também em história vai ter, tá certo? Ele é um pouquinho diferente, mas é ao mesmo tempo, não é muito longo. Assistam para vocês ficarem sabendo sobre essa data tão importante para o nosso Brasil, que foi a nossa liberdade. Porque se não tivesse acontecido a independência, o Brasil não era um país, era uma colônia de Portugal. Aí tudo que a gente quisesse fazer tinha que pedir permissão lá em Portugal para poder a gente realizar aqui no Brasil. Agora vamos para a de geografia. A de geografia também, vocês precisam copiar essa parte, ó. A parte também da atividade, esse texto também não é para copiar, vocês vão ler para poder responder essas questões aqui. Então tem aqui no texto, tem falando sobre a história do descobrimento a história da independência do Brasil, descobrimento não, independência do Brasil, para poder responder aqui. Aí, quem proclamou a independência do Brasil? Quem foi que anunciou que o Brasil estava livre? Aí vai escrever o nome dele aqui, que aqui no texto tem. O outro, em que data foi proclamada a independência do Brasil? Qual foi o dia que foi proclamada a independência? O dia que o Brasil ficou independente? Também tem no texto a data.
Em qual local aconteceu o grito da independência? Onde foi que Dom Pedro estava no cavalo e gritou independência ou morte? No texto também tem, é só ler que vocês vão encontrar. E o outro, qual foi a frase que Dom Pedro I gritou? Quando ele levantou a espada, gritou. Aí também vai escrever aqui, que também tem a frase escrita aqui no texto. E vocês observaram o cartaz que eu fiz, ó? Pátria, amada, Brasil. Fiz um coração, as estrelinhas, que significa o quê? Os nossos estados, as florezinhas com verde e amarelo, esse cataventozinho também com verde e amarelo. Então isso aqui é um cartaz que simboliza a bandeira do Brasil diferente. Eu usei verde, amarelo, azul e o branco, só de outra forma. Coloquei um coração para simbolizar. Então, beijão para vocês. A nossa atividade se encerra por aqui. Tenham uma boa tarde e até amanhã. Tchau!